Os irmãos podem ir abrindo então o nosso texto de Efésios 4. Nós estamos com essa série temática, conforme o pastor já nos falou, intitulada Unidade na Diversidade. E hoje, é a quarta exposição, nós vamos trabalhar com a unidade na rejeição da velha natureza. Então, o nosso texto vai ficar dos versos 17 até o 24. Então, os irmãos podem ir abrindo aí. Diz assim a palavra do Senhor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza de seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos ter mais uma palavrinha de oração? Amado e bondoso Deus, Senhor, nós queremos nos colocar com reverência e temor diante da Tua santa palavra. Que o Senhor nos ajude a estar entendendo o texto, que Teu Espírito Santo nos ajude a captar essas verdades, que elas sejam gravadas na tábua do nosso coração, que o Senhor possa vir a estar nos consolando, nos fortalecendo na fé, nos edificando como a igreja. Vem com poder, Senhor, essa manhã e que em tudo o Senhor seja glorificado. Nós oramos por meio do cabeça da igreja, nosso Senhor e Redentor Jesus. Amém. Então, irmãos, as nossas roupas sempre vão transmitir uma mensagem, nós conscientes ou não disso, intencionalmente ou não. Porque existe uma expectativa, um padrão esperado sobre como alguém deveria estar vestido em certa ocasião, em determinado lugar. Ninguém, em seu juízo, iria de bermuda e chinelo em um casamento, pois isso seria desrespeitoso aos noivos, transmitiria uma péssima imagem de você. Quem nunca, ao se arrumar para aquele evento, aquele jantar especial, saiu de seu quarto e a sua esposa, quando o viu, disse: "É assim mesmo que você vai hoje?" Ou seja, havia uma expectativa nela. Os maridos vão me entender bem aqui, né? Portanto, da mesma forma que há uma expectativa sobre como nós estamos vestidos em determinado lugar, também podemos aplicar isso à nossa fé. Mas eu não me refiro às nossas roupas que cobrem o nosso corpo físico, mas à nossa vestimenta espiritual. Essa expectativa também existe sobre aquele que confessa ser um cristão, tanto pelos que estão fora da igreja, como pelos que já estão na fé, nessa caminhada. Existe essa expectativa. Porque, queridos, não existe nada mais danoso ao nome de Cristo, à unidade da igreja, ao testemunho dos cristãos como um todo. Como alguém que se identifica como cristão, que diz estar seguindo a Cristo, mas vive de maneira contrária aos valores da palavra. Portanto, o meu desejo aqui essa manhã é que a gente possa refletir. Quais roupas estou vestindo hoje? Será que eu estou vestido ainda com os trajes inadequados do velho homem? Ou já me revesti do Senhor Jesus? Então, primeiro a gente vai estar trabalhando as características desse velho homem, como ele age, como ele pensa, para depois nós estar entendendo os mecanismos nesse processo de transformação, qual o novo homem se reveste de Jesus Cristo. E conforme a gente caminhar pelo texto, que a gente possa estar vendo a importância, o lugar da igreja nesse processo de rejeição da velha natureza, renovação da mente e imitação de Cristo. Então acompanhem comigo ali
verso 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Paulo aqui usa um recurso para chamar a atenção dos seus leitores. A versão NVT traz dessa forma: lhes digo com a autoridade do Senhor. Ora, nós sabemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e digna de autoridade. Mas Paulo aqui quer que o seu sermão seja mais enérgico. É como ele dissesse assim: prestem atenção, pois o que vem na sequência, todos terão que prestar contas. E que mensagem é tão urgente que Paulo quer falar a nós, aos seus leitores? Então ele prossegue: não vivam mais como os gentios. A primeira pergunta que a gente faz para o texto é: quem são os gentios? Sabemos que os gentios são aqueles que não são judeus de nascimento, que não descendem da nação de Israel. Mas aqui no nosso contexto, e isso vai ficar claro conforme nós caminharmos, gentios traz um significado de ímpios, de homens que não conhecem a Deus, que vivem alheio à sua vontade, que desprezam a sua palavra. É o velho homem, para nós já ir se acostumando com o termo. Portanto, então, Paulo nos chama para não viver como eles. Mas como é que os gentios vivem? Como o velho homem vive? E Paulo irá explicar isso na sequência por meio de 4 características. É a roupa do velho homem: futilidade da mente, separação de Deus, dureza de coração e vida imoral. E essas 4 características estão interligadas entre si. Vamos à primeira, então: futilidade da mente. E o texto prossegue, então: que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Primeiro, precisamos colocar devidamente aqui a definição bíblica de pensamento ou mente, em algumas versões aí. Ela é a sede da razão, é a faculdade humana qual governa o nosso desejo, a nossa vontade e, por consequência, dirige as nossas ações. Já a vaidade aqui traz uma ideia de futilidade. Então, juntando isso, como diz a versão NVI, eu acho que ela é certeira aqui, ela traz com pensamentos vazios e inúteis. Pesado, né? Mas em que sentido Paulo afirma isso? Porque o público-alvo que ele está escrevendo aqui é o berço da filosofia mundial. Nós devemos lembrar que Éfeso, apesar de ser uma província romana, ainda estava enraizado na cultura grega. Os romanos conquistaram militarmente, mas eram os gregos que ainda dominavam a mente das pessoas. Então eles se gloriavam, né, de sua intelectualidade. E, de fato, uma cultura cheia de obras, de arte, filosofia, literatura. De lá vieram grandes pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles. Isso os deixava altivos. Paulo, então, ele não está desprezando a inteligência, a cultura daquela civilização, mas ele está alertando que toda essa construção de pensamento, sem levar o conhecimento do verdadeiro Deus em consideração, sem lhe dar glórias, é vazia de valor. É correr atrás do vento. Como diz em Provérbios 9:10, os irmãos não precisam abrir aí, eu vou ler. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Onde começa a verdadeira sabedoria, senão no entendimento básico de quem é o Senhor Deus, quem é o Criador, seus atributos, o que ele fez, sua obra. Então, o ímpio aqui, ele firma a sua sabedoria nele mesmo, próprios pensamentos, diz o texto, né? Então, ele se gloria, né, em sua própria experiência. Ele constrói, né, ele solidifica sua vida em suas obras, sua riqueza, seu sucesso, naquilo que o mundo pode lhe oferecer de prazer. E nós sabemos como essas coisas se esvaem rápido. E quando elas se vão, ele cai em um vazio existencial. Mas qual é a raiz dessa futilidade? O verso 18 vai nos responder.
tendo o seu entendimento obscurecido. A NVT traz dessa forma: a mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo. Ou seja, toda aquela cultura, todas aquelas obras, todo aquele conhecimento, toda aquela a sua ciência não podia os conduzir ao verdadeiro Deus. E não era porque eles não eram religiosos, queridos. A vasta maioria do Império Romano, eles não eram ateus. Pelo contrário, havia um panteão de deuses. Havia ídolos em todas as esquinas. Havia em Atenas até um altar ao Deus desconhecido. Quem lembra aqui de Paulo chegando no Areópago, né? Atos 17, 23, para que alguém, quando chegasse até eles, não se ofendesse por não encontrar sua divindade. Então, o império era conhecido por sua vasta religiosidade, mas todos esses ídolos, eles eram frutos dos seus próprios pensamentos. Observe o que diz Gálatas 4:8. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Só há um único Deus. Mas eles eram escravos dos falsos. Se o Senhor não se revelar a nós, se o Senhor não for até o nosso encontro, por sua graça, nós continuaremos inventando deuses de tudo que é tipo. Jamais o acharemos por nossa expertise, por nossos próprios pensamentos ou por métodos científicos. Abram comigo aí texto de 1 Coríntios, capítulo 2. Vai deixar bem clara essa questão, queridos. 1 Coríntios 2, verso 14 somente. Ora, a pessoa natural, ou seja, o velho homem, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem nunca compartilhou uma verdade espiritual ou sobre o Evangelho com algum incrédulo e ele ficou te olhando com uma cara estranha? Só pode estar louco, né? Por que isso acontece? Porque os incrédulos, o velho homem, ele é incapaz de discernir a espiritualidade verdadeira. E quais as consequências dessa escuridão, queridos? Dessa mente fútil, desse pensamento obscurecido? É a segunda característica do velho homem: separação de Deus, ou morte espiritual. Acompanhem comigo aqui. Tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede. Qual é a vida que esses estão separados que Paulo se refere aqui? Tá? Para nos ajudar no verdadeiro significado, voltem 2 páginas aí em Efésios capítulo 2. Ali diz, Efésios capítulo 2, verso 5. Estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Jesus é a vida a qual eles estão separados. Note, nós estávamos mortos com nossos pensamentos fúteis e obscurecidos, mas fomos vivificados em Cristo. João 1,4 diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida separada de Cristo, ela é marcada por culpa, pois esses ainda não desfrutam do perdão dos seus pecados, da paz que isso concede. Queridos, na cruz do Calvário, nosso Senhor tomou sobre si a nossa culpa e nos libertou. Ele bradou: está consumado. A vida separada de Cristo também é marcada por inimizade com Deus, pois estes não usufruem de um relacionamento com o Senhor. A vida separada de Cristo, ela é marcada por medos,
incertezas, ansiedade, pois esses não têm a sólida esperança da vida eterna, a convicção da ressurreição do reino eterno. Sem falar aqui, queridos, das bênçãos cotidianas que só quem está em Cristo sabe. Uma das frases que eu mais escuto entre os cristãos que se converterem em alguma determinada fase de sua vida, eu também sempre falo muito isso, é a seguinte frase: ah, como eu queria ter conhecido a Cristo antes, teria feito tanta coisa diferente. E aqui um conselho aos jovens: construam sua vida nessa rocha, nesse alicerce. Ele muda tudo. Se você ainda está nessa escuridão, corra para a luz do mundo. Nele você encontra refúgio seguro, como cantamos aqui. Mas aqui, quem sabe, nos vem uma pergunta na mente. Já que Deus tem que se revelar a nós, é Cristo quem nos busca em nossa escuridão, será que a culpa não é de Deus, então, que não se revelou a estes? Mas o texto responde na sequência. E aqui entra a terceira característica desse velho homem: dureza de coração. Acompanhe comigo. Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração. Queridos, ignorância, como já vimos antes, não é a falta de conhecimento, tá? Mas a rejeição do verdadeiro conhecimento de Deus. E jamais, queridos, é por falta de evidências, mas é um ato deliberado humano, por causa da dureza do seu coração, como diz o texto. Vamos ver essa verdade? Que abram comigo em Romanos capítulo 1, do verso 20 ao 22. Enquanto os irmãos vão abrindo aí, eu tive a oportunidade, algumas semanas atrás, de estar numa escola compartilhando sobre ciência e fé. Discutimos sobre teoria do design inteligente, criacionismo, e me chamou a atenção como os jovens estavam interessados no assunto, estavam ávidos ouvindo. E eu trouxe alguns estudos de caso sobre o ajuste fino do universo e da vida, que nós fomos planejados, ou seja, estamos atolados de evidência. E eles estavam ávidos por aquilo. Porque, queridos, a ciência também, quando ela não leva em consideração a Deus, o Criador, ela também se torna vazia e enfadonha. E eu compartilhei esse texto com eles no final, e são verdades duras aqui, acompanhem comigo. Romanos capítulo 1, do verso 20 ao 22. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Na teologia, a gente chama da revelação geral de Deus, né? Sua criação, sua bela criação, a qual deveria nos conduzir a querer conhecer quem é o Criador, que deveria abrir o nosso coração e deixar ele sensível a saber quem é esse Criador, acaba tendo o efeito contrário. O texto continua ali. Porque tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos, veja, pensamentos vazios, em seus próprios raciocínios, próprios pensamentos. E o coração insensato, duro, deles se obscureceu. Então, queridos, a grande questão aqui é que Deus se revelou a nós, mas nós adoramos mais as coisas criadas do que o Criador. E essa é a nossa responsabilidade humana. E os efeitos práticos desse coração endurecido conduz à quarta característica do velho homem, uma vida imoral. Porque, queridos, aquilo que acreditamos, aquilo que pensamos, que é a sede da razão, conforme vemos aqui, elas vão vir para a prática. Como diz o ditado, ideias geram consequências. Então acompanhe comigo ali verso 19. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para, de forma desenfreada, cometer
todo tipo de impureza. Outra tradução possível aqui para a palavra insensíveis é calejados. Quem já tentou aprender a tocar violão sabe, né? Já não basta ser difícil fazer as notas, né? Enche os dedos de calo, né? Então, conforme você vai perseverando em aprender a tocar violão, o que acontece? Aquele calo dá lugar a uma nova pele, uma pele dura, insensível, né? Eu, no meu caso aqui, eu posso até tocar corda enferrujada, né? Que não vai cortar. É exagero, né? Mas o ponto é o seguinte, trazendo isso para o nosso texto. O peso da culpa do pecado no velho homem já não incomoda. Já não entristece mais. Conforme ele vai se lançando no lamaçal, cada vez mais a sua mente fica cauterizada. Um abismo chama outro abismo. E isso, queridos, a gente pode perceber na nossa sociedade. A Bíblia é mais atualizada que o Jornal de Amanhã. A mesma situação que Paulo já vivia em sua época, nós também podemos trazer para hoje. Alguns exemplos, queridos, de mentes cauterizadas, de coração insensíveis. A questão do aborto, com a justificativa que a mulher tem direito sobre o seu corpo. Queridos, eu não quero ser insensível a esse tema. A gente sabe que tem as exceções, a vida da mãe, e eu não quero entrar nos detalhes desse debate. Mas eu quero destacar que os lugares em que foi legalizado, não sei se os irmãos já viram algum vídeo, as pessoas vibravam, se abraçavam e choravam. Nós estamos falando de assassinatos de bebês. A questão da sexualização da nossa sociedade, cada vez mais normalizada, impulsionada pelas mídias, impactando diretamente os nossos jovens, muitas vezes até aprovada pelos pais. O que temos colhido? Frustrações, promiscuidade, traumas, gravidez precoce, consumo cada vez maior de pornografia, doenças, etc, etc. Nossas crianças também têm sido alvos de ataque. A gente viu bastante falar essas semanas que passaram sobre a adultização, mas não somente nas redes sociais, queridos. Às vezes está debaixo do nosso nariz. A gente vê as escolas permeadas de pautas ideológicas. Gênero, homossexualidade, feminismo, marxismo cultural. E os professores, autoridades e, infelizmente, até alguns pais assistem inertes, mentes cauterizadas. Nossa cultura, nossa arte, nossas músicas, repleta de palavras, letras que desvalorizam o casamento, que fazem apologia à traição, uma vida promíscua. Letras pesadas, que às vezes até em ambientes familiares, com pais e filhos junto, falando da mais depravada, letras depravadas, queridos. E depois nós estranhamos a desvalorização do casamento e da família, pilares de nossa sociedade. O aumento de número de divórcios, cada vez mais banal. As pessoas trocam o cônjuge por motivos fúteis. Deixam a família de lado. Mentes cauterizadas. A corrupção na política. Homens que foram elegidos pelo próprio povo, para zelarem pelo próprio povo. Agora fazem as leis para seu próprio benefício. Desviam recursos públicos e também usam da censura e perseguição àqueles que se opõem. Mentes cauterizadas. Mas qual é o remédio? O mesmo da época de Paulo, tão necessário nos dias atuais. Cristo e sua igreja. Igrejas fortes, saudáveis, geram cristãos fortes, famílias fortes que geram, por sua vez, uma sociedade forte. Mas ufa, chegamos no verso 20, tão esperado. E acompanhem comigo então. Agora o jogo vira.
Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Eu gosto muito da versão ARA aqui. Ela traz assim: mas não foi assim que vocês aprendestes a Cristo. Perceba, Cristo, ele não é só o mestre, ele é o conteúdo do ensino. É como se Paulo dissesse assim: vocês aprenderam Cristo? Quando a gente aprende matemática, português, física, o professor se distingue na matéria. Mas Jesus, ele é o conteúdo e o professor. Ele mesmo diz: tomem o meu jugo sobre vocês e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Às vezes a gente perde isso de vista. Na nossa caminhada cristã, vem as dificuldades e às vezes tudo vira obediência, tudo vira um amontoado de doutrina, uma lista de regras a se cumprir, e a gente esquece que tudo que a gente faz e obedece, tudo que a gente passa, é por causa de uma pessoa digna de nossa confiança. Jesus Cristo, qual se entregou por nós naquela rude cruz. Então, queridos, esses conjuntos de ensino, de mandamentos que emanam do Evangelho de Jesus, não deveriam nos ser um peso. Mas agora eles devem alimentar a nossa mente, nos orientar a nossa mente. Aprender a Cristo também traz uma ideia de relacionamento com Ele. Nós podemos conhecer as obras, os escritos, os ensinos de João Calvino, que Deus o tenha, mas não podemos mais nos relacionar com Ele, pois não está mais entre nós. Mas Cristo, você pode se relacionar hoje, pois Ele vivo está. E como fazemos isso? O discipulado é um bom caminho. Nós vamos falar sobre isso agora. Verso 21. Acompanhem comigo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos. Aqui Paulo traz uma reflexão. Vocês aprenderam mesmo de Cristo? Vocês foram ensinados em um processo de discipulado? Semana passada, o pastor Adriano comentou algo certeiro. Só porque uma igreja fala de Jesus, não quer dizer que ali há ensino de Jesus. E aqui cabe uma aplicação pessoal. Será que eu só escutei a respeito de Jesus ou eu ouvi em um sentido de me comprometer? Uma boa maneira de fazer isso é se envolver em um processo de discipulado, inserido em uma igreja local. E, queridos, é um tempo precioso, porque ali você vai poder aprender de uma maneira num grupo menor, de uma maneira mais pessoal, tirar suas dúvidas, estar com uma pessoa mais madura na fé, que já tem trilhado esse caminho. Eu mesmo fui discipulado aqui pelo pastor Adriano. Coitado, imagina quantas perguntas eu fiz para ele, né? Mas é um tempo precioso, queridos. Não desperdicem isso. Ingressem num discipulado em sua igreja. Aqui uma outra aplicação para quem está procurando uma igreja bíblica saudável, ou para uma igreja que quer ser fiel, quer ser saudável. Seja uma igreja cristocêntrica. Jesus tem que estar no centro do púlpito, tem que ser o centro do ensino, o centro da liturgia do culto, o centro na escolha dos louvores, na organização dos ministérios, na dispensação das disciplinas. Busque uma igreja cristocêntrica. Muito bem. E o nosso texto continua. E ali diz: segundo é a verdade em Jesus. Se por um lado, os que vivem separados de Deus andam sem rumos, guiados pelo relativismo de nossos dias, nós estamos firmados na rocha, na verdade absoluta e imutável do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa verdade agora deve mudar não só minha mente, mas também aquilo que eu falo, a maneira como eu vivo.
Então, Paulo vai trazer esse exercício com 3 ações necessárias. Eu quero que os irmãos prestem atenção aqui. E a gente pode fazer essas 3 ações necessárias aqui com uma analogia com algo que a gente faz todos os dias, algo rotineiro, que é tirar a roupa suja, tomar um banho e colocar a roupa nova e limpa. Então acompanhem comigo, verso 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Outra tradução possível aqui para deixar de lado é se despir do velho homem. Ou seja, essa roupa agora está imunda, manchada de pecados. Ela não serve mais para ti. Ela não está mais adequada. E a gente não está falando aqui de um remendo novo em roupa nova. Não adianta maquiar o velho homem com boa educação, frequentar a igreja esporadicamente, um pouco de moralidade, uma pitada de caridade. Não. Como o pastor Fernando disse aqui, na primeira exposição, é um chamado radical. É um romper com o pecado. É uma nova vida, um novo nascimento. É um abandonar dos velhos vícios, das velhas atitudes pecaminosas. E o primeiro passo, quem sabe, seja compreender o seu estado. O diagnóstico certo promove a cura. E o texto nos diz, ele nos dá uma pista sobre o que é essa nossa velha natureza, qual é a origem. Ela é corroída por desejos enganosos. Da onde brotam esses desejos enganosos? Do nosso coração. Porque nós somos inclinados ao pecado. Nós não somos neutros, queridos. Desde o Éden, desde a queda do pecado, desde a queda da humanidade em pecado, nós somos inclinados por natureza ao pecado. Não confie no seu coração. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? O movimento evangélico tem se concentrado em colocar a culpa de todo mal no diabo. Está amarrado, é o que a gente ouve por aí. De fato, ele é um inimigo real, perigoso. No entanto, pouco tem se falado em amarrar o velho homem dentro de nós. É o velho Adão dentro de nós que precisa ser mortificado, sepultado, para que então um novo homem possa nascer do Espírito. Isso é um processo a ser trilhado diariamente. E o texto nos explica esse processo na sequência. Verso 23. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Agora é o banho, a purificação. Queridos, o texto original aqui, ele não nos dá uma diferenciação clara se espírito do entendimento aqui é o Espírito Santo ou uma nova orientação dos nossos pensamentos. Mas tanto uma como outra interpretação, elas desagam da mesma fonte. Por exemplo, a NVT traz associação direta. Deixem que o Espírito Santo, letra maiúscula, renove seus pensamentos e atitudes. Como ele faz isso? Através da palavra de Deus. Já a NVI traz para serem renovados no modo de pensar, ou seja, há uma nova orientação da mente. E essa fonte tem que ser externa, pois Paulo mesmo aqui criticou a vaidade dos próprios pensamentos. Qual é essa fonte externa? A palavra de Deus, as Escrituras. Romanos 12:2 lança um pouco mais de luz sobre o nosso texto. E diz ali: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer viver sobre a vontade de Deus? Quer ser cheio do Espírito? Seja um homem, uma mulher cheio das Escrituras. Resumindo, então, o problema não é o nosso intelecto, mas é a orientação dos pensamentos, que antes estava voltada para o pecado, afastada do Senhor.
A Bíblia é a ferramenta, mas é o Espírito Santo quem nos dá convencimento e nos capacita para colocarmos essas informações que emanam das Escrituras em prática. Todo dia você tem que tomar decisões, se relacionar com as pessoas, e para isso você vai consultar em sua mente um conjunto de valores que já está ali, previamente ou moldado pelo mundo que lhe influencia à sua volta, ou pelas Escrituras. Então a gente chega no verso 24, e ele diz: e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus. Agora vem a roupa nova, limpa e perfumada. Quando cremos no Senhor Jesus, quando depositamos a nossa fé em sua obra, acontece o que chamamos de novo nascimento. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, 2 Coríntios 5,17. Pela fé os nossos olhos se abrem. E o Espírito Santo começa a habitar em nós. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cantamos aqui essa manhã. Gálatas 2,20. Esses novos homens, essas novas mulheres, elas são criadas segundo Deus, diz o texto. Ou seja, o padrão do Pai, o alvo dele para nós, é o seu Filho, a medida dele. Então, conforme nós vamos crescendo em Cristo, crescendo em imitá-lo, nós vamos restaurando a nossa imagem e semelhança de Deus lá de Gênesis, ao qual nós fomos criados, a qual estava distorcida desde a queda da humanidade, em pecado, Gênesis 3. E essa nova vida agora nos permite viver de acordo com o final do nosso texto. Em justiça e retidão procedentes da verdade. Essa nova raça eleita de homens e mulheres em Cristo revestidos dele, estão agora em um processo contínuo de santificação, qual procede da verdade, Jesus Cristo e seu Evangelho, que opera em nós segundo o poder do Espírito Santo. E esse poder nos livra não só do cativeiro da mente, mas também dos nossos membros. Romanos 6,6 diz o seguinte: sabendo isto, que a nossa velha natureza, velho homem, foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Agora temos condições de lutar. Não é que o pecado desaparece simplesmente da nossa vida. Continuamos com as lutas. Mas agora o nosso coração, esse novo coração, ele está sensível, apto não só para perceber a tentação em nossa volta, mas para resistir e lutar. Dessa forma agora podemos viver como o texto nos chama, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, queridos, assim encerra o nosso texto. E, resumindo, eu queria só que a gente lembrasse desse contraste. Se por um lado o velho homem tinha uma mente fútil, nós temos uma mente renovada. Se o velho homem vivia separado de Deus, nós estamos unidos a Cristo. Se o velho homem tinha um coração duro, o novo homem recebeu um novo coração, sensível, quebrantado. Se o velho homem desencadeava em uma vida imoral sem freio, o novo homem se reveste em uma vida de justiça e integridade. Algumas aplicações finais, então, queridos. Primeiro, se você ainda não creu, se você aqui ainda está vestido do velho homem, não se despiu dessa velha roupa, não espere o noivo voltar e lhe encontrar sem as vestes nupciais, conforme a parábola do filho do rei. Se esse evangelho de Jesus Cristo, o qual nós falamos essa manhã, fez sentido para você, hoje no particular mesmo, vá até o Senhor em oração, clame a Ele para que Ele lhe dê um novo coração, uma nova mente renovada, uma nova vida em Cristo. Segundo, se você começou sua caminhada cristã agora, ou se você já crê na mensagem do Evangelho,
mas tem tido dificuldades, se sente improdutivo nessa caminhada, em praticar sua fé, desanimado. Lembre-se do banho. Comece por renovar sua mente, busque novas fontes. Busque tempo devocional, só você e o Senhor, para a leitura da palavra, para a oração. Busque bons livros cristãos. Evite encher a sua mente de coisas tolas. Organize seu tempo, filtre o conteúdo. Pois a nossa mente, queridos, ela pode absorver durante o dia uma certa quantidade limitada de informação. Então priorize o Senhor. John Bunyan certa vez disse: aquele que não busca a Deus pela manhã dificilmente irá encontrá-lo no restante do dia. Evite também se aconselhar com descrentes ou estar na roda daqueles amigos que escarnecem os valores cristãos. Muitos vão lhe estranhar no início porque você não se junta mais com eles. Mas quem se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. E quem não ajunta, espalha. Você não está sozinho nisso. Tem uma igreja para lhe acolher. Tem uma igreja para andar com você. Portanto, esteja presente nos encontros da igreja. Procure aprender com os professores, os pastores. Ande com irmãos mais maduros na fé. Aconselhe-se com ele. Por fim, como nos revestimos de Cristo na prática? Sempre começa em casa. Não tente ser na igreja aquilo que você ainda não é dentro do seu lar. Busque a partir do que você vem aprendendo, por meio das Escrituras, a mudar a forma com que você vive, a mudar a forma com que você ama a sua esposa, que cuida dela, o tempo que você tem com ela. Você, esposa, busque com que você tenha aprendido a respeitar o seu marido, a cuidar dele, a zelar por ele. Busque com que você tenha aprendido a ensinar e discipular os seus filhos. Busque com que você tenha aprendido a obedecer e respeitar os seus pais. Busque transformar a forma como você trabalha, como você enxerga seus colegas, como você os influencia. As pessoas precisam primeiro ver a sua nova roupa, o seu novo perfume de Cristo, antes mesmo de escutar as suas novas palavras. Diante disso, a igreja é o melhor lugar para você exercitar sua fé. Queridos, vende-se por aí uma ideia de igreja, muito por causa do movimento coaching, uma ideia de espetáculo, show da fé. Uma ideia equivocada de que você está ali para ser entretido. Uma ideia equivocada de que você está ali só para receber tapinha nas costas, como um centro motivacional. O Senhor Jesus Cristo não fez a igreja para isso. Desculpe a palavra, mas a igreja não é um lugar de entreter bodes, mas de guiar ovelhas a Cristo. Abram comigo o último texto, Colossenses capítulo 3. A igreja foi nos dada para o Senhor Jesus para que a gente possa estar servindo também uns aos outros em amor. Não trave também essa luta sozinho. Não foi à toa que Cristo nos deu essa instituição maravilhosa. Acompanhem comigo Colossenses 3, do verso 12 ao 13. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, está aqui a nova raça em Cristo. Revistam-se, a nova roupa aqui, de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoam-se mutuamente. Até aí tá bom. Como, queridos, nós podemos exercitar as virtudes aqui citadas no nosso texto sozinhos? A igreja é um lugar para nós colocar em prática a nossa fé, uns para com os outros. Servimos uns aos outros em amor. E aqui encoraja a nossa igreja, queridos, a se envolver na vida dos irmãos. Não é ser encherido, tá?
mas é de uma maneira amorosa se preocupar com as lutas de cada irmão. Como vamos nos ajudar a rejeitar a velha natureza, a erradicar o pecado do nosso meio, se não conhecemos as lutas de cada irmão? Cada irmão aqui tem lutas em diferentes áreas. Cada irmão é tentado por uma coisa diferente. O que para ti tem sido fácil de abandonar, para o teu irmão tem sido dureza. Chegue junto com o teu irmão. Eu sei que a nossa igreja vai crescendo e vai ficando difícil de nós estar acompanhando todo mundo, mas se esforce com aqueles irmãos que estão próximos do teu círculo. Seja uma bênção na vida deles. E assim a gente vai poder fazer como o texto diz, suportando-se uns aos outros. Muito bem, queridos. Espero que o que a gente estudou essa manhã tenha nos trazido clareza da importância da igreja, da dádiva que é poder contar com uma igreja nessa nossa caminhada cristã. Cristo nos separou do mundo não para ficarmos isolados, mas para adorarmos e vivermos em comunidade, servirmos uns aos outros. Apesar da diversidade de realidades, nós temos unidade de pensamento na diversidade. Pois o que nos une, conforme o irmão Alexandre nos ensinou aqui, o que nos une é Cristo e isso está acima de tudo. Valorize sua igreja local. E que a nossa igreja, Bíblica Luz do Mundo, e aqui eu me incluo junto, exerça esse chamado que nos foi confiado pelo Senhor Jesus, o cabeça da igreja, com toda fidelidade e excelência. E que possamos permanecer unidos, juntos, até o fim, no amor de Cristo. Vamos orar, queridos. Amado e soberano Deus, nós queremos com alegria, nós queremos com temor e exaltar o teu grande nome. Te agradecer pela tua igreja, por essa instituição que intencionalmente o Senhor colocou em nossas vidas, para vivermos juntos, para nos ajudarmos nessa caminhada. Nos ajuda a rejeitar o velho homem. Nos reveste de Cristo, Senhor. Renova a nossa mente. Renova as nossas atitudes. E não nos deixa cair em tentação, Senhor. Vem com poder sobre a vida de cada irmão aqui. E que a gente saia, Senhor, encorajado essa manhã. Que a gente possa estar revestido de Cristo durante essa semana, ao longo da nossa rotina. Que a gente se empenhe por isso, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Nós te agradecemos. E em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória, o Senhor da Igreja. Amém.